Uma palavra, o meu é o seu coração, tem uma direção para nossas vidas. Eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs que produziram essa peça, pelos envolvidos, pela oração e jejum que eles fizeram no período aí antes da peça. Foram acho que 3 semanas de jejum e oração. Então a nossa palavra de gratidão, queria chamar nosso professor, o professor Kleber. É o vaso que Deus escolheu para ministrar uma palavra ao meu e ao seu coração. E eu quero saudá-lo com bem-vindo, bem caloroso. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Curve sua cabeça, estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu sei que o teu filho já está nas tuas mãos, ó Deus. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender toda a opressão, que o Senhor venha repreender, ó Pai, tudo aquilo que venha se opor à ministração da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abra os céus nessa noite. Fala conosco através do teu filho, papai, aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Que possamos sair daqui com nossas vidas transformadas, mediante, Deus, a sua palavra que será aplicada e exposta nesse momento. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Com a palavra ao homem de Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Sem perca de tempo, vamos abrir nossas Bíblias na leitura devocional da noite. Lucas capítulo de número 24, na leitura devocional da noite. Quantos creem que ele vive? O meu Jesus, ele não está pendurado em um madeiro, ele não está morto, e muito menos no túmulo. Podem procurar. Meu Jesus, ele vive e está à destra do Deus Pai. Lucas capítulo 24, versículo número 5 e o versículo número 6. E elas ficaram atemorizadas. Vou ler ali para os irmãos acompanhar junto comigo. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que você está buscando quem está vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ele fez o quê? Ele não está aqui, mas ele não está aqui, mas ele lembrai-vos do que ele te falou. Poder se assentar, amém? Sente com essa convicção de que ele não está no túmulo. Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele não está preso. Ele não está pendurado em um madeiro. Ele não é a vergonha. Jesus Cristo é a nossa vitória na cruz do Calvário. Onde o diabo ele achou que tinha perdido, que tinha vencido, ali foi a derrota do inimigo. E talvez você me pergunte, talvez essa seja a pergunta de muitos que ainda não experimentou o amor verdadeiro de Cristo. Qual é a pergunta? Por que ele morreu? Muitos comemoram e vê a Páscoa apenas como, como no hino da criança disse aqui, é só ouvir o de Páscoa, não tem nada a ver, meu querido. Nada. Mas por que foi que Jesus morreu? Qual foi o motivo do Filho de Deus, aquele verbo que se fez carne, vim para morrer pelos seus pecados? Ele não veio porque Deus, a um certo ponto da humanidade, ele perdeu o controle da humanidade, e Deus ele quis colocar de novo a humanidade no eixo. Não foi por conta disso. 1 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 18 ao 20, vai dizer que o plano que Jesus ele veio cumprir estava sendo planejado muito antes da fundação deste mundo. Jesus, o Deus Criador Todo-Poderoso, ele não errou na sua criação.
E Jesus ele veio justamente para isso, para mostrar que o plano de Deus passa tempo, passa governos, passa o que passar, as palavras de Deus continuam na minha e na sua vida. A humanidade ele perdeu o que tinha de mais precioso, que era a intimidade e a comunicação com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus. E depois dessa perca que aconteceu com Adão e Eva, onde o homem pecou, desde então a humanidade, de todas as suas formas, vem tentando se reconectar com quem? Com Deus. Religião significa isso, é tentar ligar com Deus, é religar com o divino. E desde a queda do homem, o homem ele vem tentando se reconectar com Deus. Porém o homem por si só, ele não consegue. A intimidade ele foi rompida com a queda do homem. E não tinha um homem justo sequer na face da terra que poderia fazer essa propiciação, que poderia redimir a humanidade dessa queda, desse erro fatal que se teve. Você pode folhear a sua Bíblia e falar de Gênesis e Apocalipse e ouvir de grandes homens: Abraão, Moisés, Davi, grandes mulheres, Débora, Esther, grandes profetas como Elias, como Eliseu, profetas como Jonas, profetas menores, profetas maiores, mas nenhum tinha capacidade e poderia religar o homem com Deus. Mas na plenitude dos tempos, Paulo vai escrever: o verbo se fez carne e habitou aonde? No meio dos homens. Na plenitude dos tempos, era no tempo oportuno. O verbo ele desceu do céu, o Filho de Deus. Escuta, eu não estou falando de um homem qualquer. Eu não estou falando de uma personalidade qualquer. Não, ele não é uma personalidade qualquer. Ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Deus. Na plenitude dos tempos, o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Nascido de uma forma simples, não nascido com pompas, não nascido em um berço de ouro, não nascido dentro de um palácio. Jesus ele veio como homem simples, nascido em uma manjedoura. Quando Jesus nasceu, não tinha parteiras aplaudindo, ele não tinha multidões que foram ver ele, o Messias chegou. Jesus nasceu na simplicidade de rei que ele é. Passou a sua infância, a sua adolescência, e Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade. E antes de Jesus começar o seu ministério, a Bíblia vai nos relatar sobre um dos maiores marqueteiros que teve nesse, se não for o maior, que já passou por essa humanidade. João Batista ele não fazia propaganda de si mesmo. João Batista ele não falava do que ele estava fazendo, como ele era eloquente, como ele atraía multidões. A pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E muitos olhavam para João Batista e diziam: João Batista, você atrai muita gente. Aliás, nem falava o nome dele: rapaz, você atrai muita gente. O Rio Jordão ali estava lotado de gente para ouvir João Batista falar. E como é que você se chama? João Batista dizia: eu não me chamo, eu não sei. Eu sou uma voz. Mas que voz? Aquela que clama no deserto. Que clama o quê? Vai vir um após mim, que eu não sou digno de me agachar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Rio Jordão presenciou grandes milagres. A passagem é Pai Seco, Naamã foi curado ali. Grandes milagres tiveram ali no Rio Jordão, mas nenhum evento foi maior do que quando João apontou dizendo: você quer conhecer aquele que vem após mim, que é maior do que eu? Aquele que o importante é que eu cresça, mas que eu diminua, mas que ele cresça. Ali ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus começa o seu ministério apontado por João Batista
evento maravilhoso que foi o seu batismo, onde o próprio Pai testificou que ele era o seu filho, e o Espírito Santo ungiu de forma corpórea como pomba descendo sobre ele, e ele começou o seu ministério. E o que era que Jesus fazia? O simples carpinteiro, nascido em uma vilinha pobre de Nazaré, na Galileia, ele curava coxo, ele curava enfermo, ele quebrava cadeias dos oprimidos, ele trazia cura para a alma, ele trazia cura física, ele limpava, ele redimia. Jesus, enquanto homem, ele amava. Em nenhum momento Jesus ousou dizer: olha, eu sou melhor, maior do que ninguém. Em nenhum momento ele sentia-se como uma pessoa simples. Sendo um mestre, ele optou por servir. Sendo um mestre, ele optou por amar. Quando todo mundo, muitos ali, principalmente dos grandes da época, queria o quê? Matá-lo. Mas Jesus só dava o que? Amor. Aquela pessoa que estava distante da sociedade, que a sociedade não dava nada, Jesus ele chamava e dizia: minha filha, sente aqui. Não, mas é porque eu estou vindo pegar água agora, eu não posso me misturar, porque eu sou uma mulher que tem 5 maridos. Jesus: minha filhinha, quando eu lhe disser, quando eu lhe der a água que você tem que beber de verdade, você nunca mais terá sede, e você saberá como é que adora o Pai em espírito e em verdade. No pobre cego que passava, quando Jesus passava, e que todo mundo chutava o cego Bartimeu, dizia: cala a boca, rapaz. Bartimeu dizia o quê? Ei, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quem teve mais compaixão que Jesus? Jesus voltando, não tinha nada que Bartimeu pudesse dar a Jesus, nada que Bartimeu pudesse compartilhar de bom com Jesus. Não, Senhor, eu só quero ver. Jesus disse: vê. Vê. Isso foi o que Jesus ele fez aqui na terra. Nada mais que isso. Ele não apontou, ele não bateu, ele não. Jesus ele amou, Jesus ele curou, Jesus ele ensinou, Jesus ele trouxe paz aos discípulos que estavam perdidos dentro de um império romano que era o que? Fadado a bater no povo. O povo já estava esquecendo o que eram os grandes cipós, porque quando o povo sentava para ouvir Jesus, passava dias e dias ouvindo a Jesus, e daqui a pouco o povo estava com fome. O que era que Jesus dava? Eu lhe dou pão para você comer, eu lhe dou peixes para você comer. Mas eu pergunto, por que esse homem morreu? Qual foi o pecado que ele teve? Quem foi que ele bateu? Quem foi que ele roubou? Quem foi que ele denegriu? A ninguém. Mas ele tinha que padecer. E em João capítulo de número 12, versículo de número 27, ele vai dizer: agora está chegando a minha hora, e a minha alma está perturbada. Ele era homem, ele dizia: eu estou angustiado, mas o que eu posso fazer? Eu vou pedir a meu Pai para me salvar nessa hora. Ele disse: não, foi para isto que eu vim, foi para morrer pelos pecadores. Esse homem, ele não tinha pecado, ele não bateu em ninguém, ele não xingou ninguém, ele não fez cara feia para ninguém. Ele apenas o quê? Amou. Ora, antes da sua prisão no Getsemane, a dor da agonia de um homem, meu amigo, preste atenção, que não é uma morte qualquer, não é uma dor. Ele sabia com que morte teria que morrer. Enquanto no Getsemane ele orava, ele clamava ao Pai: Pai, se o Senhor puder, se quiser, afaste de mim esse cálice, mas antes faça-se a tua vontade. Nem assim ele voltou atrás do projeto que estava estabelecido desde antes da fundação do mundo. Mas por que foi que ele morreu? Jesus ele não traiu ninguém, Jesus ele não esbofeteou ninguém. Ao contrário, estava Jesus no Getsemane com alguns dos seus discípulos, e chegou um amigo de Jesus.
Escute bem. Que mal esse homem fez. Um amigo de Jesus o traiu. Foi traído por um amigo, sendo inocente. Foi levado como um malfeitor e um marginal. Botaram correntes. E agora se segue os passos que você viu aqui em pequena parte na peça. Os soldados prenderam a Jesus e levaram na quinta-feira para apresentar no outro dia no Sinédrio ao sumo sacerdote da época. Mas enquanto Jesus não estava sendo apresentado, deixa eu lhe dizer, porque você acha que a dor de Jesus foi só na hora da crucificação, que pregou os pés, que pregou as mãos, que furaram o seu lado? Antes, na quinta-feira, Jesus estava sendo ridicularizado. Bateram no... Veja bem, o que esse homem fez para merecer essa morte? Mas ele estava sendo chicoteado, zombado. Cuspiram na face do mestre. Levaram Jesus no outro dia para o Sinédrio. Chegou lá, o sumo sacerdote disse: você é o Cristo? Ele diz: você sabe muito bem. Mas você está dizendo que eu sou? Ele diz: você está dizendo que eu sou. O sacerdote daquela época, todo revoltado, pegou Jesus e levou para Pilatos. Apresentou a Pilatos a Jesus e apresentou a acusação. Esse aí, Jesus, é um delinquente. Está na palavra, ele disse: olha, esse aí está badernando por aqui, dizendo que ele é rei, desobedecendo a César. O cara está fazendo baderna em todo lugar. Pilatos olhou para Jesus e, não querendo assumir a responsabilidade, porque Pilatos sabia dentro de si quem era ele, porque não há aquele que tenha proximidade com Jesus que não conheça a verdadeira essência de um filho de Deus. Pilatos disse: julgue vocês, eu não tenho nada a ver com essa situação. Eles disseram: não, eu não posso julgar, eu não tenho poder para isso. Pilatos chama Jesus e disse: meu filho, o que você é? Que diga que rei você é. Jesus disse: olha, meu reino não é nem daqui. Se fosse daqui eu não estava sendo entregue agora. O meu reino é algo melhor. É como nós dissemos aqui nessa manhã. O meu reino, ele está dizendo, o meu reino não é dessa terra. O meu reino está nos céus. O reino de Jesus não é terreno corrupto. O reino de Jesus é incorruptível. E Pilatos começou a minuciar a vida de Jesus. E Pilatos olhava para Jesus e olhava para os acusadores e dizia: rapaz, eu não estou entendendo o que é que vocês estão achando de acusação nesse homem. E os acusadores dele, sabe o que é que dizia? Eu quero que ele morra. Mas Pilatos coçava a cabeça: meu amigo, você não está entendendo. Esse homem não tem pecado nenhum. Eu já perguntei de A a Z e não tem pecado. Por que esse homem tem que morrer? Ele disse: não importa, eu quero que mate Jesus. Pilatos, para tentar amenizar, Pilatos disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar açoitá-lo. E vamos deixar esse negócio para lá, essa história. Pilatos sabia. Pilatos sabia quem era Jesus. Pilatos chegou a mandar Jesus para Herodes. Quando Herodes viu Jesus, Herodes se alegrou. Herodes disse: meu filho, há tanto tempo que eu estou querendo te ver. Herodes queria que Jesus operasse os milagres, as maravilhas, que todo mundo sabia qual era a acusação dele, porque Jesus era amoroso, era só isso. E Herodes dizia: faça aí o milagre. Jesus calado. Herodes se enraivou, mandou Jesus de novo para Pilatos. Pilatos diz: eu vou ter que dar uma surra em você, porque você não está cooperando, eu estou querendo lhe ajudar. E Jesus calado, cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 53, como ovelha muda, ele foi levado para um matadouro, mas ele não abriu a sua boca para reclamar com ninguém. Que
Que acusação esse homem tinha? Jesus toma chicotadas. Não era chicote aqui, né? Que dói se pegar nas costas. Jesus, ele vinha, o chicote, nas suas pontas tinha ossos e metais, que quando batia na sua carne, arrancava pedaços da sua carne. E Jesus tomou as chicotadas. Pegaram, veja bem, você não é o rei dos judeus? Pegaram Jesus, vestiram ele de um manto de linho púrpura e começaram a adorar, zombando de Jesus. Pegaram Jesus, colocaram uma coroa de espinhos, que fatalmente não tem como. Os espinhos encravaram na sua cabeça. Aquilo ali era... Jesus não estava sofrendo apenas dor externa, física. Jesus estava sofrendo dor psicológica, emocional. Você sabe por quê? Qual é uma das dores que é incurável, praticamente? Que a dor é pior do que a dor física. É a dor do abandono. E Jesus não tinha ninguém do seu lado. Seus discípulos tinham abandonado. Aqueles que Jesus, pouco tempo antes, lavou os pés dele, dizendo: meu filho, eu te amo. Se você não lavar, você não tem participação comigo. Se eu não lavar os seus pés, você não tem participação comigo. Que acusação esse homem tinha? Zombaram do meu Jesus, botaram uma venda nos olhos dele, começavam a bater na cara dele e dizia: diz quem foi, se você é profeta. Que homem merecia algo assim? Mas meu Jesus nenhum pecado tinha. E essa humilhação, meu querido, foi minha culpa e sua culpa. Ele não tinha pecado algum. Pilatos chama Jesus todo ensanguentado e diz: olha, eu estou querendo te ajudar, me diga alguma coisa para que eu possa... Você não sabe que eu tenho autoridade para te livrar da cruz? Jesus disse, meu queridinho, a autoridade que você tem, você só tem porque do alto foi lhe concedido. Jesus já tinha dito: ninguém tira a minha vida, eu a dou. O Cordeiro de Cristo não foi levado para o matadouro porque ele era fraco e impotente, não. Ele se entregou por mim e por você. Não tinha outra. Pilatos disse: eu não vejo acusação para esse homem, mas se vocês querem. Mas eu tenho que soltar um. Mas tem um ladrão, um assassino ali, vamos soltar Jesus. Já tomou uma surra, deixa para lá. Solte Barrabás e crucifique a Jesus. Jesus segue para o Calvário carregando a sua cruz. Não era dentro da cidade, era fora, porque não podia. E Jesus segue para a morte mais dolorosa e vergonhosa da época. A morte mais dolorosa e vergonhosa da época era ser crucificado. As suas roupas eram tiradas. Eles ficavam expostos para todo mundo ver. E além de tudo, o povo ficava zombando. Está lá meu Jesus aonde? Na cruz do Calvário, crucificado ao lado de 12 ladrões. Enquanto um não reconhecia a soberania de Deus e não conhecia o amor inexplicável que estava na cruz do Calvário, e começava a zombar dizendo: meu amigo, salve aí, salve a gente, aquele negócio todo, você não é o Deus. O outro dizia: ei, psiu, eu mereço estar aqui, você merece estar aqui, mas esse homem nada fez. Deixa eu lhe dizer uma coisa: enquanto Pilatos estava dentro do seu palácio e não sabia onde era o reino de Jesus, deixa eu lhe dizer uma coisa: aquele ladrão que estava do lado direito, ele já tinha entendido quem era Jesus. Ele disse: Senhor, eu sei que o seu reino não é daqui, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Talvez nem os discípulos entenderam que não era o reino de Jesus terreno, mas aquele ladrão. Que nunca estava preso, condenado à morte.
Ele disse: eu sei que seu reino não é deste lugar. Aquele ladrão encontrou a salvação vertida na cruz do Calvário. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Pilatos pega uma placa e escreve nos 3 idiomas da época. Lembra quando Paulo vai escrever que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo oportuno, era no tempo exato de Jesus vir. A língua difundida naquela época ali era o grego. Todo mundo sabia falar. Era o aramaico, era o hebraico. Pilatos, ele pega e diz: escreve com os 3 idiomas que todo mundo sabe falar. Bote assim, a acusação dele. O que foi que esse homem fez? Este é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Agora eu lhe pergunto: acusação ou reconhecimento? Talvez Pilatos, a intenção dele era zombar de Jesus. Talvez Pilatos, o que ele queria era fazer chacota de Jesus. Mas naquele momento, não só Pilatos, toda a Judéia, grego, romano, seja lá quem for, estava reconhecendo que ali na cruz do Calvário estava sendo morto Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Escute, ali não estava Jesus o carpinteiro, ali estava o rei dos judeus. Ali não estava Jesus o filho de Maria, ali estava o rei dos judeus. Ali não estava Jesus o filho de José, ali estava o rei dos reis e Senhor dos senhores. E toda língua vai confessar. A Bíblia diz que ele vai voltar e na sua coxa vai estar escrito que ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. E toda língua, grande e pequeno, gordo, magro, branco ou preto, irá ter que declarar que ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Não existe pregação maior e melhor do que essa. Que esse homem nada tinha feito. Eu merecia, você merecia, nós merecíamos, mas ele nada mereceu. E qual foi a palavra desse Jesus? Pendurado na cruz do Calvário, com 13 centímetros de prego na sua mão direita, na sua mão esquerda e nos seus pés, defiando por dentro com hemorragia, parada cardíaca, a sua cabeça estourando, porque se você bate sua cabeça e tem dor de cabeça, imagine espinhos dentro dela. Você sabe o que foi que Jesus, ele teve que... Qual foi a acusação desse homem? Nenhuma, porque na cruz do Calvário, enquanto ele sangrava, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí Jesus entrega o seu espírito, e Jesus, ele o quê? Morre. Profundo luto e tristeza. O céu se escureceu, terremoto, o véu do templo se rasgou, mortos ressuscitaram. O mestre tinha morrido. Aí imagina o que se passou na cabeça daqueles discípulos. Se sucedeu a sexta-feira, no sábado, o que geralmente é de descanso, o sábado que geralmente é o sábado de alegria, é descansar, é regozijar, que os judeus tinham por si, mas aqueles discípulos, no sábado, eles estavam de luto, porque eles fizeram uma aposta. Todos os discípulos escolheram Jesus para ser seu mestre. E agora onde é que estava seu mestre? Estava dentro de um túmulo. José de Arimateia pegou, botou Jesus todo arrumadinho no túmulo e fechou a porta. Escute bem, o sacerdote sabia da promessa. Ei, em 3 dias eu ressuscitarei. Chama os guardas, bota os guardas na porta. Está lá os guardas com tudo, arma, com o que tinha de ficar na porta. No sábado a tristeza reinando, mas será que nós perdemos? E agora o que nós vamos fazer? Passa-se o sábado, no domingo de manhã, lá vai as mulheres com seu perfumezinho,
para cuidar do corpo do homem que foi morto por nada, sem acusação alguma, só porque ele te amou. Aí ele chegou. Quando as mulheres olham para o túmulo, a tampa estava o quê? Revirada. Os guardas, no terremoto que deu, que o anjo virou a tampa, os guardas desmaiaram e correram. As mulheres sem saber o que fazer, sem saber o que dizia. Chega 2 homens e dizem: você está procurando quem aqui, rapaz? Não. Cadê o meu Jesus? Que ele estava aqui, eu tenho que balsamar. Hoje é o 3º dia que ele morreu. Ele disse: olha, você está procurando onde ficam os mortos, aqueles que estão vivos. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembra do que ele disse? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ei, vai, corre e conta para os seus discípulos, para os seus amigos, que Jesus Cristo, ele vive. Lá vai Maria atordoada, vê os discípulos e diz: você não está entendendo, a tampa do túmulo está aberta, Jesus não está lá. E apareceu 2 anjos e disse: ele está vivendo, ele vive. 2 discípulos começaram, saiu correndo, disparado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: dos 2 discípulos que saiu correndo, um era Pedro. Pedro, no meio do caminho, o que foi que Pedro falou? Pedro cansou, diminuiu os passos. O outro discípulo não tinha nada a ver com isso, meu amigo. Ele disse: eu quero ver meu mestre, eu não estou nem aí. Escute, tem notícias que você tem que correr para o braço de Jesus, meu querido. Tem que deixar de ser preguiçoso, tirar a capa, tirar o peso e dizer: Senhor, eu corro para os teus braços. O discípulo passa na frente e deixa Pedro cansado lá atrás. Quando chega, o discípulo vê a tampa do túmulo aberta. Ele disse: eu não vou entrar. Mas ele olhou por baixo assim e disse: não tem ninguém lá dentro. Quando Pedro chegou, ele era muito afoito. Pedro nem esperou o que o outro dizia. Pedro embocou dentro do túmulo, pegou o lençol: não tem ninguém aqui. Ei, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E lá vai Maria Madalena: meu Deus do céu, cadê meu mestre? E ela lá no sepulcro. Aparece um homem. O que é que você está procurando? Maria, meu Deus, desconsolada. Ela pensou que era o jardineiro. Deixa eu lhe dizer, ele é o jardineiro. Tem aquele hino: existe só um jardineiro que chora. Ele é o jardineiro. Ele quer lhe plantar como uma vinha perfeita, uma vide perfeita e formosa para ele. Mas Maria dizia: esse é o jardineiro. Ele disse: Senhor, meu Senhor, pelo amor de Jesus Cristo, se você pegou o corpo do meu mestre, me devolva. Quem tem intimidade com Deus, escute isso, quem tem intimidade com o Rei, quem tem intimidade com o Cordeiro que tira o pecado do mundo, entende quando ele chama seu nome. Quando ela disse isso, o homem disse assim: Maria. Quando ela ouviu, ela disse: Rabone, meu mestre. Aleluia. Quando você tem intimidade com Deus, você escuta a voz do Senhor. Ele não está morto. Escute, pode pegar todos os ídolos que tem aí, da Bíblia fora dele, de qualquer que seja a religião. Pode ir atrás de Buda, pode ir atrás de seja lá quem for, de Maomé. Vá lá que no túmulo dele está lá o sarcófagozinho com os ossinhos dele lá conservado. Mas o de Jesus, ele vive e reina e está à destra do Pai. Jesus aparece às mulheres, Jesus aparece aos discípulos. E tinha 2 bonitinhos andando no caminho de Emaús se lamentando. Rapaz, Jesus morreu, e agora? Aí aparece um homem do lado dele. Escuta, deixa eu lhe dizer, quem tem intimidade consegue entender a voz do Senhor Jesus. Aparece um homem do lado dele e diz: você está conversando sobre o quê? Que lamentação é essa? Os 2 discípulos olham para ele e dizem: pô, rapaz, você está desatualizado das coisas, o meu mestre está morto. E Jesus começou a explicar, veja bem, como Jesus ele é
completo. Ele começou a explicar todas as profecias. E quando Jesus ia passando, ele disse: ei, fique aqui em casa, porque assim você está falando bonito e eu quero ouvir mais. Fique aqui em casa. Quando Jesus chegou, que foi partir o pão, que eles perceberam que era Jesus, ele não estava lá, mas ele passou na casa. Ele passou na casa, porque Jesus ressuscitou. A morte de Jesus, por quê? O que ele fez? A morte de Jesus não foi para que Deus pudesse lhe amar. Não. A morte de Jesus foi porque Deus, ele te amou. Efésios capítulo 2, versículo número 4 vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos, você estava mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Você sabe o que é que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo número 10? Se nós, escute, você vai entender essa palavra agora. Se quando você era inimigo de Deus, se quando você era inimigo de Deus, Ele enviou seu Filho para morrer pelos seus pecados, quem dera agora, você sendo lavado, remido pelo seu sangue, quem dera agora você sendo amigo de Deus, Ele te dá vida, e Ele te dá vida com abundância. Ele nos amou, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Eu não merecia, você não merecia. A nossa cédula era caríssima, estava carimbada como veaco, porque nunca poderíamos pagar. A justiça de Deus não nos deixaria viver, mas Ele assumiu o quê? Todos os nossos pecados. Sofreu o abandono do Pai, sofreu o abandono dos amigos, dos discípulos que ali estavam. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Fique de pé, que eu vou finalizar, com a permissão do pastor, é claro. Paulo vai dizer: olhe, se Ele não tivesse ressuscitado, tudo isso aqui era em vão. Você sabe como foi que alguns discípulos morreram? Um foi decapitado, outro foi cerrado, outro foi apedrejado. Me diga, que evangelho de amor é esse? Que eu posso morrer por uma mentira? Paulo, ele vai agora desafiar. É porque ele vive, escute bem, porque ele vive, é que a nossa pregação, o que nós falamos aqui, que diz um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que lava, um Deus que limpa, um Deus que purifica de todo pecado, é por conta da morte e ressurreição dele que nós estamos aqui. E se com ele nós morremos, nós temos uma esperança. Uma esperança. Se com ele morremos, com ele vamos fazer o quê? Se com ele morremos, com ele viveremos. Porque se ele reviveu, essa é a nossa herança também. A morte não tem. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está aquilo que você fere o homem? Eis, Jesus morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, é que eu estou certo, como diz Romano, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nenhuma criatura, não existe morte, não existe inferno que possa separar você do amor de Deus. Porque Ele tem o quê? Ele vive. Diga, Ele vive. Ele vive. Porque Ele vive. Declare: posso crer. Posso crer no amanhã. Diga: porque Ele vive.